Paz e graça, meus irmãos. Bom dia a todos mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 20. O pastor nos deu uma missão, vamos tentar cumprir, né? Com a graça do Espírito Santo. Vamos tentar aqui cumprir essa missão. Êxodo 20, versos 4 a 6. Êxodo 20, versos de 4 a 6. Diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço, no verso 6, misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Nessa manhã nós vamos fazer aqui um breve estudo sobre a pergunta 110 do Catecismo Maior, que é a seguinte: quais são as razões anexas ao segundo mandamento que a tornam ainda mais imperiosas? Esses versos que nós estudamos aqui, acabamos de ler, na verdade, o verso 4 a 6, fala do segundo mandamento. Nós iremos estudar as razões anexas a eles, a esse segundo mandamento, que é o finalzinho do segundo mandamento, o qual o pastor já tem trabalhado. Aqui só mudou a pergunta. E aqui ele dá a resposta para nós, né? As razões anexas ao segundo mandamento, que é Êxodo 20, 4 a 6, que o tornam ainda mais imperiosa, ou que o torna, ou que lhe faz dar maior força, disposição para que a gente obedeça a esse mandamento, estão contidas nas palavras ou na seguinte sentença, que é tirado aqui, extraído de Êxodo 20, 4 a 6, que é o finalzinho, verso 5 em diante. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Devemos prestar bem atenção quando ele fala que ele vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até 1000. Então, existe uma grande proporção aqui com relação àqueles que ele vinga e com relação àqueles que ele abençoa. Que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. São, além da soberania de Deus e do seu direito de propriedade sobre nós, o seu zelo ardente pelo próprio culto e a sua indignação vingadora contra todo culto falso, considerado prostituição espiritual, ou seja, apostasia religiosa, o abandono da fé verdadeira, reputando os que o quebram como quem odeia a Deus. Deus aqui está tendo como inimigo aqueles que adoram falsos ídolos, aos quais ameaça com castigos por diversas gerações, e reputando os que observam como quem ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Deus o toma aqui como amigos, os quais promete misericórdia durante muitas gerações. Esse muitas gerações, aqui ele está relatando ou falando sobre as 1000 gerações, que na verdade são muitas gerações. Vamos ler aqui o primeiro ponto e tratar algumas referências. O pastor nos deu aqui um comentário, nós iremos fazer a leitura rápida aqui, iremos trabalhar as referências, que é o que nos importa mais, né? As provas bíblicas, o que é que a Bíblia diz sobre tal assunto. Não adianta eu falar se a Bíblia não confirmar a verdade do que
o Catecismo Maior está tentando extrair para nós. Ele nos deu aqui do doutor Johannes, nome brabo, né? Gerhard Wüst, eu não sei se está certo, mas o nome do homem é esse. Primeiro ponto que ele vai comentar aqui é a soberania e a propriedade de Deus sobre nós. O que quer dizer essa soberania e propriedade de Deus, desse direito de Deus de propriedade sobre nós? Ele comenta o seguinte: a soberania de Deus sobre nós é a sua autoridade absoluta e indiscutível sobre as nossas vidas. O seu direito de propriedade sobre nós significa que pertencemos a Deus, que somos sua possessão. Isso é, toda a criação, todo o universo, inclusive nós, seres arrogantes, que adoramos a outros deuses, dizemos, não, que Deus, o que Deus não existe. Toda a humanidade, essas duas verdades formam uma parte das razões anexas ao segundo mandamento. Estão implícitas na descrição que Deus fez de si mesmo como o Senhor teu Deus. Uma prova bíblica a respeito dessa soberania e propriedade de Deus sobre nós está em Salmos 45, verso 11. Eu coloquei ali para a gente acompanhando essas referências. Ele diz assim: então o rei aqui é a figura de Deus, nosso Senhor, cobiçará a sua formosura. A formosura de quem? Da igreja. Pois ele é o teu Senhor. Nós somos propriedade dele. Inclina-te perante ele. Nós devemos honrá-lo, adorá-lo da maneira devida. Dá-lhe toda a honra. Nos Salmos 24, verso 1, ele diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence direito de propriedade. Por que será que ao Senhor pertence toda a terra? Quem foi que criou toda a terra? O que é a terra dentro da nossa, como pregamos ontem, da nossa galáxia? Um nada. O que é a terra dentro do universo? Uma poeira. Um simples grão de areia dentro do universo. E o que é Deus que criou todas essas coisas? O dono, o soberano, o direito da vida e da morte, da saúde e da doença, o direito de comandar todas as coisas. Aí muitos armenianos, quando a gente fala sobre essa soberania de Deus, questionam a soberania de Deus. Porque eles não estão questionando a doutrina da eleição, a doutrina da graça de Deus, não, eles estão questionando a soberania de Deus. O direito de Deus sobre a sua criatura. Eles estão questionando e dizendo que eles, e afirmando, na verdade, que eles são rebeldes com relação à soberania e o poder de Deus sobre toda a sua criatura. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que habitam nela. Isso aqui não quer dizer apenas os cristãos. Todo ser humano ímpio que acredita em Deus, que crê, que é contra, que faz projetos contra a divindade, que arquitetam suas maldades, esses também são, querendo ou não, propriedades de Deus. Porque um dia todos eles passarão pelo julgamento diante do trono branco de Deus, diante da majestade. Todos eles se prostrarão, querendo ou não, diante desse Deus soberano. Todos eles se apresentarão. Salmo 103, 100, verso 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, fomos criados por esse Deus. Querendo ímpio ou não, nós fomos criados e deles somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Lembramos automaticamente que somos cristãos e cristãos salvos duas vezes, criados duas vezes por Deus. Portanto, Deus tem uma dupla propriedade sobre nós. Ele tem sim, porque ele nos criou quando éramos ímpios
E a palavra nos diz que ele nos resgatou das trevas onde estávamos, do lamaçal de pecado, para a sua bendita luz, para o reino do seu Filho, no amado. Portanto, ele nos criou como criaturas e também nos salvou. É o que diz 1 João capítulo 11, verso 11 e 12, que fala que nós agora recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, ele deu o direito, o poder de ser feito filho de Deus. A soberania e a propriedade de Deus sobre nós, portanto, aqui está estabelecida. Deus é soberano sobre nós e exige de nós, como mostra o segundo ponto, o fervoroso zelo por seu próprio culto, pela adoração verdadeira a esse Deus. Por isso que, quando nós vamos começar aqui a desenvolver as partes, ele vai falar de uma figura de linguagem bastante usada para retratar essa traição espiritual que Israel, e até mesmo hoje, muitos cristãos, eles acreditam estarem adorando ao Deus verdadeiro e não o estão trazendo para si condenação, sem a compreensão e entendimento do que é adorar esse Deus verdadeiro, porque quando você introduz dentro do culto objetos, quando você introduz dentro do culto amuletos, e você impreta sobre esses objetos o mesmo valor, o mesmo poder que tem o seu Deus, é claro que você está cometendo o pecado de idolatria. É claro que você está adorando a objetos que não têm valor nenhum. É claro que você está fazendo para você deuses. É o cajado de não sei quem, é a vassoura que anda, é a flor, é o sal, Tudo isso são amuletos e são objetos de, querendo ou não, idolatria, adoração. Porque se eu ponho a minha fé e a minha esperança numa pitada de sal em cada canto da casa, que pecado é esse? Se eu não confio plenamente no meu Deus, no meu Senhor, que pecado é esse? O fervente zelo de Deus por seu próprio culto. O comentarista diz o seguinte: o que quer dizer isso? Ele pergunta, ele traz essa resposta. Essa expressão que se baseia na revelação que Deus fez de si mesmo como Deus zeloso, significa que ele tem grande desvelo e desejo não apenas de ser adorado por suas criaturas racionais, mas de ser adorado por elas de modo particular, que revelou como sua vontade quanto a como deve ser adorado. As pessoas sempre falam como se para Deus não fizesse diferença se é adorado ou não por elas, nem como se elas o adoram. Mas Deus é zeloso quanto ao seu próprio culto. Não lhe é possível ser indiferente a como é, ou se é, ou como não adora. Ele está dizendo para nós que Deus é sensível à adoração. Veja os louvores nessa manhã, como foi doce, né? Os louvores falando dessa adoração ao nosso Deus grandioso, poderoso. Quão formoso és, Deus do universo, nos chamando à verdadeira adoração a esse Deus poderoso. Devemos buscar essa adoração a esse Deus, porque Ele vela pela sua adoração. Se Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive Criador nosso,
então ele vai velar para que essa adoração flua de nós de forma verdadeira. Êxodo, capítulo 34, verso 13 e 14, diz: mas derribareis os seus altares. Aqui ele está falando dos altares pagãos, né, dos deuses ali que havia em Canaã. Quebrareis as tuas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Deus é zeloso com relação, ou seja, Deus se importa com a adoração. Deus é zeloso com esse tipo de adoração. E Deus vai sempre trazer para nós, quando ele fala aqui, já trazendo uma meditação anterior sobre a sua propriedade sobre nós, quando ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, já combinando aqui também com esse fervoroso zelo de Deus por seu próprio culto, nós podemos refletir quando ele sempre vai trazendo aquela mensagem, eu sou o Senhor teu Deus. Para muitos, é como se eu fizesse o Deus. Acabasse de sair do forno um Deus prontinho, então esse é o meu Deus. Eu boto ali num cantinho da casa e vou adorá-lo. Não. Eu sou o Senhor teu Deus, ou seja, eu sou o seu Criador. Você é propriedade minha e não eu sou propriedade sua. Ele é quem é o nosso Senhor, Ele é quem é o nosso Criador. Esse fervente zelo de Deus por seu próprio culto nos abre os olhos para a maneira como nós adoramos ao nosso Deus, para a maneira como muitos chegam. Eu tenho ido em algumas igrejas pregar e eu tenho medo disso. Não vou mentir aos irmãos que eu tenho um certo pavor disso, porque quando você chega lá, o fogo está caindo, né? Está aquele negócio diferente para eles, e você fica com medo de você estar envolvido em um culto que não está adorando ao Deus verdadeiro. E eu fico com medo até, às vezes, de recusar. Será que Deus não está me levando ali para trazer uma mensagem para que os irmãos tenham a consciência? E eu vou, mas eu vou pedindo misericórdia ao nosso Deus. E se Deus tem esse fervente zelo por seu próprio culto, é certo que, se as pessoas que não adoram esse Deus de maneira verdadeira trazem um falso culto com relação à sua soberania, isso irá provocar em Deus, que é o nosso próximo ponto, a indignação vingadora contra todo culto falso. Uma indignação vingadora. Deus não irá se agradar desse culto. Certo dia eu estava numa congregação, num cantinho ali, eu tinha passado minha oportunidade e a irmã gritou lá na frente. Vai chegando aqui o anjo ceifador. Eu digo, pode chegar que eu estou saindo. Tenha todo o livre arbítrio de passar aqui, ceife quem você quiser que eu já estou saindo. Para mim não dá essa situação. Cada culto que as pessoas introduzem um anjo Miguel, anjo Gabriel, serafim, não sei quem. O que é isso se não adoração a anjos? E a palavra não nos proíbe adorar anjo? O próprio anjo não proíbe o João de adorá-lo? Falsos cultos, porque falta muitas vezes compreensão. Vamos ver aqui 1 Coríntios, que é uma passagem assim muito forte, né? Capítulo 10, verso 20 em diante, até o 22, ele diz assim, está aqui para vocês acompanharem. Antes digo que estas coisas que eles sacrificam a quem? Aos ídolos, é a demônio que as sacrificam e não a Deus. O que é que Paulo está dizendo? Que atrás de cada ídolo existe um demônio que recebe esse sacrifício, que recebe essa adoração.
E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. E eu não quero encontrar você lá no meio deles. Eu não quero que vocês entrem no templo deles. Aí vem uma reflexão para nós, para mim principalmente, que recebo alguns convites. Quando alguém diz assim, eu vou visitar, irmão, você, sua igreja visita, beleza. Agora você vai visitar a minha igreja. Aí chega lá na igreja do irmão, tá aquele negócio, você não sabe a quem eles estão adorando. E agora, você fica ou você sai? Você continua naquele negócio ou você sai? Irmão, infelizmente, não estou com indisposição espiritual, para não dizer outra coisa, mentir. E eu vou ter que sair. Porque, infelizmente, não dá para adorar a Deus dessa maneira. No verso 21, ele diz assim, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Essa passagem aqui, automaticamente nos faz lembrar de Mateus, capítulo 6, verso 24. Não podeis servir a dois senhores. Ou você vai agradar um, ou você vai desagradar ao outro. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir às potestades, aos demônios. É o que Agostinho disse. Ou o homem é montado por Deus, ou o homem é montado por Satanás. Ou você vai servir a Deus em plena liberdade, ou você vai servir como escravo do pecado, é o que disse Jesus. Ou provocaremos, o verso 22, zelos do Senhor. Se provocarmos esse zelo do Senhor, certamente virá um castigo sobre nós. Certamente virá sobre nós um castigo da parte do nosso Senhor. Somos acaso mais forte do que Deus? Será que nós somos mais fortes do que Deus? Porque quem tem seus ídolos, certamente sabe que são mais fortes do que os seus ídolos. Quando o ídolo não faz a sua vontade, ele simplesmente tira do andor, lança no chão e quebra. E o que nós vamos fazer com Deus? Se ele se irar contra nós, pelo falso culto, quem é que vai quebrar quem? Certamente o Senhor irá nos quebrar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem pode nos ajudar? Ninguém, certamente ninguém. Jeremias 7 vai falar aqui, vai trazer uma ideia de uma família totalmente idólatra. Uma família idólatra naquele tempo. Ele já começa falando dos filhos, fala das mulheres, fala do pai. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo. Todo mundo contribuindo para esse adultério espiritual, que é a linguagem, a figura de linguagem que a Bíblia usa. O Deus como marido da igreja, como esposo da igreja, e essa esposa infiel. Infiel de que maneira? Adorando a outros deuses, servindo a outros deuses que não é o Deus verdadeiro. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Olha o resultado de vingança aqui, que a própria pergunta 110 está nos ajudando nessas razões anexas. Nos mostrando aqui as razões anexas. Isso vai trazer o quê? Um zelo de Deus. A ideia de vingança contra nós. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Porque assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar. A ideia aqui está ligada à idolatria e a cultos falsos. A ideia de vingança sobre essas coisas.
sobre os homens e sobre os animais. Aqui ninguém escapa da ira de Deus. Sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra arderá e não se apagará. Resumindo esse versículo, o que é que Deus deseja de nós? Fidelidade. É o que ele sempre tem cobrado. De Gênesis até Malaquias, ele tem cobrado fidelidade do seu povo para com isso. Para que não venha sobre nós essa indignação vingadora de Deus. Para que a gente adore esse Deus como deve ser adorado. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso. É o que nos diz essa razão anexa. Ezequiel também vai falar sobre isso. Ezequiel capítulo 16, verso 26. Aqui ele traz explicitamente essa ideia de idolatria por meio desse adultério espiritual. Também te prostituístes com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros. Aqui ele traz uma mensagem, uma palavra forte, falando realmente dos membros sexuais masculinos. E multiplicastes a tua prostituição para me provocares a ira. Vocês se prostituíram com os deuses do Egito, não foram com os homens. Se prostituíram com os deuses do Egito para me provocarem o quê? A ira. Por isso estendi a mão contra ti e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te aborrecem, as filhas dos filisteus, os quais se envergonhavam do teu caminho depravado, desse caminho de idolatria, desse caminho que nós podemos encontrar hoje, a mistura no culto. Quando os irmãos introduzem outras religiões dentro do culto, outras formas dentro do culto. Não é um culto puro. Um culto que o irmão pode começar a pregar no início, podemos imaginar como um certo dia eu vi, um irmão abre o culto falando, meia hora falando. Não lê a palavra, não tem um louvor. Depois oportunidade. Depois tem objetos, tem carta, tem óleo, tem isso, tem aquilo. Que tipo de culto a Deus nós temos prestado? Até mesmo dentro da nossa casa. Que tipo de culto nós temos prestado a esse Deus verdadeiro que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração? E esse culto nosso, que ele requer de nós, tem que ser diário, nas nossas vidas, no nosso andar, no nosso proceder, no nosso falar, nos nossos atos de justiça. Tem que ser diário. Todo o nosso ser tem que louvar a Deus. Todo o nosso proceder as pessoas têm que olhar a gente cultuando a Deus a todo o tempo. Não só dentro do templo. Deuteronômio 32, verso 16, nos diz o seguinte: com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios oferecem aos demônios. A quem? A ídolos. Veja que Deuteronômio 32 já automaticamente concorda com 1 Coríntios, o que Paulo disse séculos depois. Não há Deus, há deuses que não conhecem. Novos deuses, criados por homens. Saíram neste instantinho aqui, acabamos de formar esse Deus. Não é porque ele era novos, porque eles chegaram em uma terra estranha e agora conheceram um novo Deus. É também porque foram criados agora. Foram formados agora, feitos agora. Que tamanho? 1 metro, 1,20 m?
40 centímetros, que tamanho você quer seu Deus para adorar? É isso que o Senhor está falando. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Lembramos logo de Êxodo 19, quando o Monte Sinai fumegava e eles tremeram diante do Deus Todo-Poderoso. Os pais foram prova viva de que Deus é verdadeiro, é o único Deus vivo que nós devemos adorar. Os pais deles aqui, que ele está mostrando para nós, é que eles experimentaram esse Deus verdadeiro. Tiveram a provisão desse Deus verdadeiro. Tiveram o contato com esse Deus, ouviram a voz desse Deus. Viram esse Deus fazer milagres tremendos. E agora é como se o Senhor perguntasse a eles, e esses deuses, o que fez por vocês e o que podem fazer? Absolutamente nada. Por isso Deus cobra deles esse zelo para que não venha sobre eles a indignação vingadora de Deus. No verso 18 ele diz, olvidastes ou esquecestes a rocha que te gerou, e te esquecestes do Deus que te deu, o ser que te deu a vida. Viu isto o Senhor e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei deles o rosto. Verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. O que Deus quer de nós? Lealdade. Aí a gente vê automaticamente a ideia de adultério espiritual. Quando os pais se prostituíram diante de outros deuses, espiritualmente falando, e os filhos também se prostituíram diante desses falsos deuses, sacrificaram a falsos deuses, certamente Deus os visitará com indignação vingadora. Aí ele fala aqui logo em Êxodo, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Aborrecem de que maneira? Se prostituindo diante de outros deuses, servindo a outros deuses, sacrificando a outros deuses, adorando a outros deuses, introduzindo outros deuses diante do Senhor. No próximo aqui, ele vai falar sobre Deus ameaça castigar por várias gerações quem violar o segundo mandamento. Deus ameaça. É injusto, será? O comentarista nos pergunta. É injusto que Deus visite a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração? Iremos notar que isso aqui nada tem a ver com maldição hereditária. Algo pregado algumas décadas atrás por Jorge Linhares, né? Trazida essa falsa ideia de maldição hereditária, ao qual o movimento G12 também tomou conta, e por meio desse, ele faz com que o ser humano, sem o conhecimento da verdade, peça perdão a Deus até pelo seu próprio nascimento. Peça perdão a Deus até pelo pecado dos seus pais. Em um momento de êxtase ali, eles chegam naquela reunião e pedem perdão a Deus até mesmo pelos pecados dos seus ancestrais. Como se essas maldições dos pecados cometidos viessem agora a Deus com essa ira vingadora e acometessem a eles. E por meio desse perdão agora eles estão livres. Mas vamos ver o que é que o autor aqui nos fala a respeito dessa situação. Precisamos ter em mente que Deus aqui não ameaça apenas visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas de o fazer até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam.
O comentário aqui de João Calvino sobre essa frase é dos mais esclarecedores. Calvino mostra que não é jamais a questão de Deus visitar a iniquidade de um ímpio em seus filhos, netos e bisnetos justos. É pelo contrário, o caso de os filhos da terceira e quarta geração serem eles mesmos também culpados da iniquidade, da impiedade diante de Deus. Um capítulo que ilustra bastante e de maneira bem clara isso aqui, peço aos irmãos que dêem uma olhada, é Ezequiel capítulo 18, que refuta por completo a ideia de maldição hereditária. Ezequiel capítulo 18. Aqui no verso que ele nos dá a entender, que nós iremos falar um pouquinho, Oséias capítulo 2, verso 2, ele fala: repreendei vossa mãe. Aqui a mãe é a figura da terra de Israel. Repreendei-a, porque ela não é minha mulher ou minha esposa. E eu não sou seu marido. Ele está dizendo para os filhos da terra: repreendei essa terra. Porque aqui certamente havia tido um adultério espiritual, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, a intimidade que ela tinha com os outros deuses. Fala da intimidade que a terra de Israel tinha nesse êxodo, se acostumado e introduzido outros deuses de outras nações, ao qual o Senhor ordenou que eles destruíssem, para que afaste suas prostituições de seus seios, para que, verso 3, para que eu não a deixe despida, ideia de humilhação, e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Esses filhos aqui certamente andaram no caminho de sua mãe, no mesmo caminho. Quando ele fala aqui de que Deus irá visitar essa terceira e até a quarta geração, é daqueles que lhe aborrecem, ele está trazendo para nós a ideia de que se nós, como diz Ezequiel 18, se nós temos um pai que é idólatra, um pai que não anda no caminho do Senhor. E esse pai tem um filho. Ele tendo esse filho é um filho que anda na presença de Deus, um filho justo. Deus não irá imputar os pecados desse pai nesse filho, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Jamais Deus vai cometer tal injustiça de imputar a impiedade, os pecados, a maldade desse pai sobre esse filho que é justo. Mas se esse filho justo tiver um outro filho, neto desse pai, e esse neto ser injusto, certamente Deus irá visitá-lo com a sua vingança, com a sua justiça, com a sua graça, com o seu poder, para corrigir esse filho, para talvez até ter misericórdia dele, para ver se ele se arrepende dos seus pecados. Como foi o caso de muitos reis. Você começa a ler 1 Reis, 2 Reis, e você vai ver como é que começa. Esse é um rei que andou na presença, esse andou no caminho dos seus pais. Que caminho foi esse? Bom ou mau? Aí vai dizer que aquele caminho era mau ou que aquele caminho era bom. E Deus, durante a história desse Deus mau, não visita, desse rei mau, não visita a impiedade desse rei? Pode analisar 1 Reis, 2 Reis, Deus visitando a maldade desse rei que é ímpio. E Deus também agindo com misericórdia na vida desse rei, que também ele é citado como um rei justo, que anda na presença desse Deus. Ezequiel, ele é um texto maravilhoso que refuta por completo essa ideia dos irmãos que acreditam que existe maldição hereditária, né? Certo dia me chamaram para pregar em uma igreja e o texto que eu escolhi foi esse. Aí os irmãos chamaram para a gente fazer oração, tinha cerca de uns
12, 15 irmãos, e deram as mãos, né? Logo, a oração era assim, dava as mãos, todo mundo ali. E no momento que a irmã foi orar, já falou logo da maldição de todo mundo na família. Eu disse, meu Deus, e o texto que eu trouxe aqui é batendo nisso, e agora? O que é que eu faço? Tive que pregar mesmo. A irmã falou, afirmou sobre a maldição hereditária, e eu vim desconstruindo isso. E a gente vê na afeição dos irmãos aquele susto sobre a verdade bíblica. Infelizmente, você tem que ser fiel. O profeta é assim, nunca mais voltei lá, né? Ninguém sabe por quê. Mas a mensagem foi dada, a palavra foi pregada para eles. Então, Deus ameaça castigar por várias gerações quem violar o segundo mandamento. Mas Deus também, no último ponto, Deus promete misericórdia por muitas gerações, ou por 1000 gerações, aos que guardam o segundo mandamento. É o caso desse filho que teve um pai injusto, como nós ilustramos, mas que esse filho é justo. E se o filho desse justo tiver outros filhos que sigam o Senhor, que sejam justos, certamente o Senhor agirá até 1000 gerações, sendo misericordioso e bondoso, porque esse é o prazer de Deus. Agir com misericórdia. Deus tem mais prazer em perdoar do que julgar. O que é que o Senhor nos ensina? Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem esse prazer. Não, vou matar todo mundo. Ele já tinha matado. Ele não tem prazer. Pelo contrário, todo dia a gente vê nascer bebê, mesmo em pandemia a gente vê, né? Agora em pandemia parece que as maternidades andam cheias. O negócio de ficar em casa, só bebê nascendo, todo dia, ou ouço uma notícia de um bebê que nasceu. O negócio está sério. Por quê? Misericórdia, bondade de Deus, esperança que Deus nos dá. Agora cabe a mim e você, como os pais cristãos que somos, instruir os nossos filhos nesse caminho. E mesmo que um dia lá na frente eles queiram se desviar desse caminho, a mensagem foi plantada. Outro vai vir, vai regar essa mensagem na mente deles, no coração. Outro vai cuidar para que essa semente cresça. E outro vai cuidar para que ela dê frutos. E outros irão colher esses frutos, para a glória de Deus Pai. Deus promete misericórdia por muitas gerações aos que guardam o segundo mandamento. O comentarista diz o seguinte: qual é o significado, ele faz uma pergunta, da promessa de Deus em que usa misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam, que ele tem como amigo e que guardam os seus preceitos? Aqui a palavra 1000 quer dizer muitas gerações. Temos a promessa de que Deus estenderá sua misericórdia a milhares de gerações. O que ocorre com muita frequência nas Escrituras e que se introduz no pacto solene que Deus fez com a sua igreja. Em Gênesis 17, que diz assim: para ti ser a ti por Senhor, e a tua descendência depois de ti. Quis também nos dar de passagem um vislumbre da grandeza da sua misericórdia, que se estende por milhares de gerações, ao passo que a sua vingança assimila apenas 4 gerações. A misericórdia de Deus. A vingança de Deus, ele está dizendo aqui, olha, é até aqui. Mas a minha misericórdia se estende por milhares de gerações. Deuteronômio 5:29 ilustra bem isso. Quem dera que eles tivessem tal coração. Quem dera que esse povo me ouvisse. Quem dera que esse povo andasse em meus caminhos, observasse os meus preceitos. Que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Como lhes será para os seus filhos? Estamos debaixo da aliança. Mas se os nossos filhos obedecerem
essa mesma aliança, andarem nessa mesma aliança, com certeza o Senhor também lhe será, ou lhe terá misericórdia. E se os filhos dos nossos filhos também obedecerem a essa aliança, também o Senhor lhe visitará até por milhares de gerações. É a bondade de Deus. Quais são as razões anexas ao segundo mandamento que o tornam ainda mais impiedoso? Que a soberania e a propriedade de Deus sobre nós. Também ele fala do fervente zelo de Deus por seu próprio culto. A indignação vingadora de Deus contra todo culto falso. E também Deus ameaça castigar por várias gerações quem violar o segundo mandamento, mas também Deus promete misericórdia por muitas gerações aos que guardam o segundo mandamento. Como aplicações, nós temos aqui que fala que Deus, a Deus, né? Pertencemos a Deus e somos sua propriedade absoluta, devemos entender isso. Pertencemos a Ele, somos a sua propriedade absoluta. Deus deseja e ordena ser adorado de forma que prescreveu na sua palavra. Aí devemos observar também que tipo de culto, onde nós vamos, onde nós chegamos, onde somos convidados a ir, está sendo prestado ao nosso Deus. É um falso entendimento achar que Deus não se importa, Deus não é sensível com esse tipo de adoração. Que Deus não está nem aí para... Não, Deus se importa sim que nós, que fomos salvos por um alto preço, o preço do sangue do seu Filho, que nós o adoremos. Somos propriedade de Deus duplamente. Deus derramará sua indignação vingadora sobre os que adoram ídolos. Quais são os ídolos da nossa vida? O que nós temos posto no lugar do nosso Deus, que temos adorado acima do nosso Deus? O esposo, a esposa, um filho, um carro, o emprego, um objeto. O que temos adorado acima do nosso Deus? Não devemos minimizar o ensino das Escrituras sobre esse ponto, como está em Apocalipse, que ele visitará com o seu cálice, o cálice da sua ira, ele derramará essa ira sobre nós. Portanto, visto estas coisas, devemos ter muito cuidado com o culto prestado ao Senhor e evitar qualquer coisa que seja contrária à sua vontade revelada. A vontade de Deus nesse culto, a vontade de Deus para que a gente obedeça e esteja dentro desse segundo mandamento. Não faremos para nós ídolos, imagem nenhuma. Não faremos como ensinou aqui o pastor, que aquilo me trouxe assim, uma reflexão muito grande. Nem imagem do nosso Deus na nossa mente a gente pode fazer. Os puritanos diziam que os seus filhos não poderiam ter bíblias, né? Ilustradas. Hoje tem mangá. Mostra ali o desenho de Jesus, mangá de, né? Novo Testamento. É até interessante. Mas aquilo tira a imagem real de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo em toda a sua glória. Porque quando a gente lê o versículo, a gente lembra logo do mangá. Lembra logo da imagem de Deus. Isso não pode ocorrer. A gente, sem querer, passa até a adorar aquela imagem como se fosse a imagem verdadeira do nosso Deus, do nosso Senhor. E não é assim. Nós não sabemos como Ele é. Ninguém jamais viu a Deus. Mas ele disse a Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Mas também ele disse para nós que estamos aqui hoje, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram no Senhor. E somos nós bem-aventurados. Não sabemos se ele era moreninho, se ele era clarinho, como ele era, se tinha um cabelo lisinho. Não queremos nem imaginar isso. Nós só queremos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Que Deus nos abençoe.
Bem, meus irmãos, vamos orar, né, nos despedindo aqui nesse momento de encerramento. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, por essa preciosa instrução que o Senhor nos deu nessa manhã, meu Pai, acerca de quão zeloso o Senhor é para aquilo que o Senhor ordena que façamos no culto ao Senhor, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, em toda a nossa vida, oferecer culto verdadeiro a Ti com as nossas atitudes, e que nós possamos, ó Deus, ser fiéis, meu Pai, no culto a Ti, no dia do Senhor, no domingo, Senhor. Nos ajuda a cada vez mais nos conformar àquilo que Tu ordena na Tua Sagrada Escritura, da forma como o Senhor deseja ser adorado. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie também, Senhor, no resto deste dia, e que o Senhor também esteja nos conduzindo, ó Pai, ao culto hoje à noite, Senhor. Que nós possamos estar com corações abertos e com corações, meu Pai, voltados, Senhor, à adoração a Ti no culto solene desta noite, Senhor. Por isso nós lhe pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos guia a nossos lares em paz. Amém. Estamos dispersos, meus irmãos.